Olá, meus caros, que Deus os abençoe. Quem vos saúda é Bruno G, apresentador e produtor do Momento da Pregação. Vamos já de imediato à leitura do texto sagrado que se encontra em Provérbios, capítulo 8, versículo 1 em diante, dando prosseguimento à série de meditações no livro de Provérbios. Leiamos. Não clama porventura sabedoria, a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, à entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamem, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aqui Salomão está falando novamente da sabedoria, da excelência, dos preceitos da sabedoria e da supremacia da justiça. Não clama porventura sabedoria, não fala, não se manifesta a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz, não fala. É óbvio que sim. Então nós temos que ouvir o clamor e a voz da sabedoria, da inteligência, para realmente sermos sábios. No cume, no mais alto das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, se coloca em cada canto da encruzilhada, em cada lado, está ali a sabedoria. Da banda das portas da cidade, cidade rodeada de muralhas, fortificações, está ali naquelas portas, ou estava nas portas, segundo Salomão. E a entrada das portas está clamando para homens, mulheres, seres humanos, clamando com voz forte, bradando. Dirige aos filhos dos homens, se dirigindo, se encontrando, se aproximando dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Você é simples que nem uma pomba, você é prudente que nem uma serpente. E vós loucos, entendei de coração. Você é louco à luz da palavra de Deus. Aquilo que Paulo fala da loucura de Deus ser mais sábia que a dos homens, de Deus confundir a sabedoria. Você compreende a sabedoria. Ouvi porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, para a justiça, para o cumprimento da justiça. Então, ouve. Então, decreto. O profeta Isaías perguntou certa feita: quem dará crédito? Ou quem deu crédito à nossa pregação? E a sabedoria faz a mesma pergunta para você: quem tem dado crédito à minha pregação? A Sofia fala com você, homem e mulher: vós tens dado crédito à minha pregação? O eco da minha voz, que se ecoa em todas as partes, da banda do sul, da banda do norte, do leste, do oeste, dos quatro pontos cardeais, dos quatro cantos da face do mundo, face da terra. A minha voz, meu grito, vós tem ouvido? Ou estão surdos, com a pior das surdezes, que é não dar ouvido ou não escutar aquilo que produz edificação,
aquilo que faz melhorar a vida, aquilo que muda a situação problemática, aquilo que resolve o problema, o X da questão, o sucesso que vem através dessa voz, que é a luz do fim do túnel, que é a válvula de escape. Então temos que ouvir. Salomão fala que ouvir é ouro, escutar é prata. Ouçamos atentamente a voz do Espírito de Deus, que nos guia, que nos mostra com clareza o que é para ser feito e aquilo que não é para ser feito, para prosperarmos em todos os âmbitos da nossa vida. É necessário nós ouvir. Podemos ser que nem um largato, né, que diz que é surdo, né? Podemos ser que nem esse réptil. Nós temos que ser pessoas que têm o ouvido bem aguçado, que nem de um cachorro, né? O cachorro tem um ouvido bem apurado, consegue escutar longe os nossos passos. Temos que ter esse ouvido bem sensível à verdade do Senhor, bem sensível à voz de Deus, que é como um trovão, como um som de muitas águas, que o profeta João falou na ilha de Patmos, o apóstolo São João, aquele que Jesus mais amava. Essa voz que é a própria sabedoria, ouçamos ela, que fala no nosso mais íntimo, mais profundo do nosso ser, que convence o homem e a mulher do pecado, e que quando a pessoa abre a porta do seu coração ao ponto de escutar, ele opera a maravilha, ceia com ela, manifesta a sua glória. Ouçamos essa voz, e não a voz do maligno, e não a voz do pecado, não a voz do mundo, não a voz da carne, e não a voz do nosso ego, não a voz do inferno, dos homens, por aí em diante. Engraçado é que o ser humano não está surdo para as coisas perversas, para as coisas erradas, mas para as coisas santas, coisas de Deus, que são para o seu bem, ele está surdo. Ah, esse é um papo demodê, um papo ultra conservador, papo chato, coisa de velho, não quero ouvir, eu quero ouvir a modernidade. Ora, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo dos céus, ou do sol, que se faça debaixo do sol. Salomão fala isso em Eclesiastes. A Bíblia fala que se nós quisermos ter uma vida nova, é necessário nós aceitar a Cristo para ter novidade de vida, ser novas criaturas. Eis que faço nova todas as coisas. Então, há um preconceito, há uma falta de conhecimento e sabedoria, né? São frases chaves, clichês, feitas que não servem para nada e que o inimigo usa, inclusive, para tirar o servo de Deus, a serva de Deus, a sua atenção para ouvir a voz genuína do Senhor. E muitos acham que, inclusive, aquilo que eles ouvem é de Deus, mas não é. Roberto Carlos fez uma música que diz: eles estão surdos, né? Que não dão ouvido para o amor, não dão ouvido para a paz, para a felicidade e coisas mais. É verdade, eles estão surdos. Quantos estão surdos espiritualmente falando, meus caros, nos dias odiernos? Quantos que o ouvem um não entendem sim? Estão caquéticos, sênios, entendendo inclusive de modo errado, com cera nos ouvidos, ou com comichão nos ouvidos, que acaba amontoando para si mestres, gurus, doutores, para ir de acordo com as suas próprias convicções e pensamentos.
há um mal atingindo a igreja, a surdez. É a surdez. Estão tapando os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Lembrando que Deus não está com seu ouvido fechado, tapado para nos escutar, nem a sua mão encolhida para nos abençoar, desde que os nossos pecados não interferem, desde que nós, isto é, estejamos praticando pecado, porque a divisão, deixar Deus surdo, é o pecado. Veja, o pecado deixa Deus surdo, Ele não ouve a nossa oração. A nossa oração é oração de ímpio, a nossa oração é de perverso, Ele não ouve, porque seus ouvidos são muito santos, são muito sensíveis. Não é qualquer voz, é grossa, né? Fina, grave, aguda que Ele vai escutar. Mas se uma voz que é bem soft, suave, essa Ele vai ouvir, que é a voz dos santos, dos justos, que estão em retidão, que são fiéis, que mesmo pecando pedem perdão do seu pecado, que não se debandeiam nem para um lado nem para o outro, que não olham nem para a esquerda nem para a direita, mas sim para o alvo, que é Cristo Jesus, que são diferentes desse mundo. Eis que vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, do justo e do ímpio. E aí, meus caros, você está surdo? Você está surdo? Ah, não, eu estou ouvindo plenamente, em alto e bom som, inclusive estou escutando a sua pregação. Pois é, o que adianta você escutar a minha pregação, mas se você não recebe em seu coração? Quando se fala, ou estou falando de surdez aqui, é nesse sentido. Jesus disse que muitos me honram pelos lábios e não de coração. E esse honrar de lábios impede de Deus prosperar e de Deus ouvir a sua oração. Porque Deus, Ele é sensível. Ele faz um filtro. Esse tipo de adoração não passa pelo crivo de Deus. Adoração fria, falsa, humana, carnal, mundana, exaltada, soberba, presunçosa, hipócrita, demagoga, não mesmo. É necessário nós voltarmos ao Senhor de corpo, alma e espírito, todo o coração. Aí sim Ele nos ouve. Aí sim nós temos voz e vez. E eu digo que para nós termos isso, primeiro nós temos que ter o pingo mínimo que seja de respeito ao Senhor, de temor ao Senhor, para ouvi-lo atentamente, de coração. Quando nós chegamos a Deus, Ele chega a nós. Quando nós o ouvimos, Ele nos ouve. Porque é assim que funciona a equação divina. Você ouve Deus, Deus te ouve. Você ouve a voz de Deus e você através da oração. Olha que lindo. É uma troca, é um escambo, é uma via de mão dupla. Onde um vai, outro vai. Onde um vai, outro vem. Onde um vem, outro vai. Então, meus caros, vamos parar de sermos surdos espirituais. Porque a surdez nos impede de ter a presença de Deus e dele nos escutar. Você ouve o rudimento do mundo, você ouve a moda, você ouve as tendências novas, você ouve uma erudita, um erudito, você ouve um profissional de gabarito, você ouve um profissional, um especialista numa determinada área, você fica todo entusiasmado, mas ouvir o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o doutor dos doutores,
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não, é mais necessário ouvir. Não é voz de homem, não é de Deus, é de homem. A palavra foi escrita por homens, 40 homens que dizem que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não creio. Se você não crê, você está condenado. Se você não crê, você não dá crédito, não ouve a pregação do Senhor, intermédio de seus servos, você não vai ter privilégio de sua oração ser ouvida e respondida. Lembrando que quando, naquela parábola do rico e do Lázaro, Jesus exorta, o pai Abraão, ali naquela figura de Deus, exorta o rico, dizendo para ele, quando é questionado ou é solicitado a possibilidade dele ressuscitar para pregar para os seus parentes, ele diz: lá temos profetas, lá temos servos, que eles creai neles. E é isso. A Bíblia fala para nós crer em quem? Os profetas de Deus. Crer no profeta do Senhor e sereis prósperos, abençoados, não é o que diz a Bíblia. Eu estou falando de um verdadeiro profeta de Deus, eu estou falando de um verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus. E os que estão aqui na Bíblia, os autores da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Salomão foi inspirado pelo Espírito da sapiência, Espírito Santo, o dom do conhecimento da ciência, manifestação do Espírito através desse dom esse que Deus dá sem arrependimento. Então fica claro, evidente, que nós não temos desculpa. Dizer: eu não sabia que era assim. Não. Não é que você não sabia, você não quis, você sabia sim. Poderia não compreender tudo por completo, mas alguma coisa você sabia. Por isso que a sua vida anda arruinada, por isso que a sua vida anda de mal a pior, porque você não ouve a verdade. Você não dá ouvido, crédito à sabedoria. Ouvi porque proferirei coisas excelentes. Aquilo que o coração do homem não previu, aquilo que o ouvido não escutou, aquilo que os seus olhos não viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o amar a Deus é exatamente dar ouvido à sua pregação, à sua voz, voz da sabedoria, voz da sapiência. Até porque Deus é sempre eterno, é o maior, né? É o mais sábio de todos. Inclusive ele tem o simbolismo dos cabelos brancos, das cãs, para demonstrar exatamente isso, sabedoria. Porque um idoso mostra, à luz da palavra de Deus, né, mostra que é um homem de Deus com sapiência, com conhecimento. A Bíblia fala que foi designado pela igreja primitiva os presbíteros. E a palavra presbítero quer dizer anciãos. E os anciãos são exatamente os idosos, os que já têm uma certa idade, seja na fé ou seja na vida. E é esses que os mancebos, os jovens, devem procurar para ter sapiência. Se é assim na terra, imagina no plano espiritual. Temos que procurar quem é mais, entre aspas, antigo, apesar de não ter esse termo para Deus, porque Ele é sempre eterno. Como é que a pessoa pode envelhecer ou ser antiga se ela não tem começo, meio nem fim, se ela não é limitada? Então, pensamos nesse sentido. Vamos lá. E não confundir sabedoria com esperteza, e não confundir sabedoria com obra fraudulenta, e não confundir sabedoria com sagacidade e intrepidez para fazer coisas errôneas, para furtar, para lapiar, para enganar, para fazer estelionato, para
incorrer no crime de falsidade ideológica, isso não é sabedoria. Isso é a sabedoria do homem carnal, do pecado, né? E não tem respaldo bíblico. Inclusive é passível de condenação na esfera penal, na lei dos homens. Imagina na lei de Deus. Estou falando aqui de verdadeira sabedoria. É essa que nós devemos ouvir, porque através dela se produz a equidade, a justiça, há senso de justiça, há bênçãos, porque onde há justiça há bênção. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Quem ouve a sabedoria pratica a justiça. Quem pratica a justiça profere a verdade. Quem profere a verdade se afasta da impiedade. Seus lábios abominam qualquer obra perversa, para falar, inclusive cogitar, pensar em algo de modo contínuo. Não digo pensar de supetão, né, repentinamente, mas de modo contínuo, vicioso. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Um homem e uma mulher que são sábios, eles ouvem a voz da sabedoria, praticam a justiça, proferem a verdade, abominam a impiedade e andam de mãos dadas com a verdadeira justiça. Não consideram a sua justiça como justiça plena, sábia, verdadeira e a única e mais viável solução. Até porque o profeta Isaías diz que a nossa justiça é o trapo da imundícia. É aquilo que poderia se traduzido como um moldes, exatamente, da mulher quando ela está na fase de menstruação. Essa é o comparativo do profeta Isaías com relação à nossa justiça, aquele trapo que serve para atenuar as imundícias, que era considerada a menstruação uma imundícia. Você pode ver lá nos livros do Pentateuco, principalmente Levítico. Quer dizer, não serve. Eu já falei disso numa outra pregação. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Não se pensa de modo pervertido e muito menos tortuoso. Todas elas são retas, para o bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Quer dizer, todas as palavras são retas para o bem as entende. São retas para o bem as entende, e justas para os que acham o modo de proceder, o modo de falar, o modo de agir é de acordo com a sabedoria, a sapiência adquirida com muito estudo, com muita vontade, sede, avidez de ouvir todos os ensinamentos desse oceano inesgotável da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. É óbvio, vamos aceitar a correção. Eu já falei aqui de correção, meus caros. Eu já falei que a correção é benéfica. Se não fosse a correção, o que seria de nós? Não é? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, é claro, do que tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. E tudo que você anseia, nada se compara com a sabedoria. Todos os bens materiais, a sabedoria é a fonte enriquecedora. A sabedoria é algo que está superior a tudo e a todos, transcende, porque a sabedoria é o próprio Deus. Eu, a sabedoria, ou nós podemos dizer, eu, Deus, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos.
habito com a prudência, com a cautela, com a prevenção, com cuidado. E acho a ciência e o conhecimento dos conselhos. Eu habito com cuidado, com a cautela e com o conhecimento dos conselhos. Eu, a sabedoria. Veja só. A sabedoria tem as suas derivações. Dela tem as suas crias. Quem tem sabedoria tem prudência e ciência. Quem tem sabedoria habita, reside, mora abraçado com a prudência da serpente. Serpente essa que não é aquela do jardim do Éden, astuta, maligna, mas a serpente no sentido diferente, metafórico, simbólico, aquela que foi hasteada e levantada diante do povo de Israel, para que todos olhassem para ela e tivesse as suas patologias, doenças que lhe sobrevieram por conta do pecado curadas, que era a própria figura de Jesus Cristo, a serpente de Jesus. Jesus também é comparado com uma serpente. Há uma dualidade, digamos assim, ou uma bifiguração de vários símbolos, de vários objetos, representações. Por exemplo, o mesmo leão que pode significar Satanás, que está bramando como leão procurando a que possa tragar, ele pode significar Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então nós temos que entender melhor o contexto das coisas para aplicar. Porque o inimigo está sempre copiando o que é de Deus, né? Para confundir. Mas quem é de Deus não se confunde. Ele discerne tudo e não é discernido. Ele não se confunde. Então quem tem sabedoria está com a prudência e acha e encontra o tesouro divino do conhecimento dos conselhos. Ou seja, ele tem ciência dos conselhos. Ele sabe que tem que se precaver e sabe aonde que ele tem que se precaver. Olha que interessante. Versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Temor reverencial, de respeito, de não se insurgir contra o Senhor, de respeitar a autoridade, é esse, aborrecer o mal. O problema de tudo é o mal. Temos que cortar o mal pela raiz. E qual vem a ser o mal? Aqui diz no próprio versículo: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço. Então, aqui tem a citação de alguns exemplos do que vem a ser o mal, ou de qual é o mal que está se falando. A soberba, meu Deus, a soberba é a podridão dos ossos, a soberba nos leva à derrocada, nos leva ao sofrimento eterno. Satanás perdeu tudo que tinha por conta da soberba. Nabucodonosor foi pastar por conta da soberba. Judas também não deixa de ser soberba. Perdeu a bênção do Senhor e ser um apóstolo de Deus, de Cristo, por conta da soberba, querer se achar melhor que os outros. Nós temos vários exemplos na Bíblia de soberba, meus caros. Soberba, vanglória, exaltação. Todo aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Soberba realmente é um mal. Temos que ser mais humildes. Humilde, simples como uma pomba, prudente como uma serpente.
a soberba. Agora vem a arrogância, que é diferente de soberba. A arrogância está ligada à ignorância mais exaltação. O sujeito é arrogante quando ele é soberbo e ignorante. Tem esse agravante. O sujeito ele é arrogante quando ele despreza a sabedoria, e não pelo fato só dele desprezar a sabedoria, mas ele achar que ele é a própria sabedoria, que não precisa da opinião dos outros, que não precisa se submeter à vontade de Deus. Então ele é um sujeito arrogante, é um sujeito presunçoso, é um sujeito que acha que é o dono da verdade. Então a arrogância é a junção de soberba mais ignorância. Esse é o mal, porque o sujeito ser ignorante, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. O mal está no acréscimo da soberba, porque Deus não resiste ao soberbo, mas dá graça ao que se humilha. Por isso é importante, imprescindível, necessário sermos o que? Humildes, para termos honra, porque diante, como já foi dito, da humildade vai a honra, dito em outras pregações. E o mau caminho, que vem a ser o mau caminho? O mau caminho é o oposto ao bom caminho, é claro, é óbvio. Mas qual seria esse caminho? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que o caminho que é ele é apertado, e que o caminho que não é o dele é largo. O mau caminho aqui é o largo caminho. O mau caminho aqui é o caminho dos homens que não creem em Deus. O mau caminho aqui é aquela sentença que diz que todos os caminhos levam a Deus. Bem amplo, aberto. O mau caminho é esse, é a depravação. Tudo é permitido. Faça tudo o que queres, que há de ser tudo da lei. Esse é o mau caminho. Porque não tem rédea, não tem regras, não tem mandamentos, não se cumpre nada. Esse é o mau caminho. É a anarquia pura e total. Não se tem respeito, não se tem submissão, não se olha para o próximo com um olhar de piedade, de misericórdia, de benignidade. Esse é o mau caminho, é o perverso. O mau caminho é não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o péssimo caminho, pelo qual trilha aquele que é arrogante e aquele que é soberbo. Assim como, bem como, aquele que tem a boca perversa, que diz mais no final do versículo que aborreço, que a sabedoria aborrece, que Deus aborrece. Boca perversa, só fala coisas insanas, falatórios profanos. Boca perversa aqui engloba tanta coisa, meus caros. Não engloba só aquela simplesinha piadinha que faz nos rir. Na realidade aquilo até é inofensivo. O que é perverso, a boca perversa, que nós podemos entender, é aquele que profere mentiras, calunia seu próximo, que faz blagues, piadas de mau gosto mesmo, até mesmo envolvendo violência, o emprego da violência. O sujeito que deturpa a palavra de Deus tem uma boca perversa. O sujeito que inverte os valores tem uma boca perversa. O sujeito que diz que não existe Deus tem uma boca perversa. O sujeito que diz que Deus está em tudo e que não precisa tanta coisa, e o que é que tem, aquela coisa toda, é a boca perversa. O sujeito que diz que... O sujeito, lê-se, pessoa, homem e mulher, que diz: olha, a Bíblia não precisa ser cumprida à risca, toda ela. Nós podemos escolher alguns mandamentos, nós podemos fazer uma escolha à la carte, do jeito que a gente quer. Esse é boca felina, esse é boca perversa. O sujeito que diz que não é necessário ter a Bíblia para ter salvação, nem ler a Escritura, é boca perversa. Existem várias exemplificações de boca perversa. Versículo 14. Meu é o conselho de Deus, da sabedoria,
e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. É óbvio que Deus é o melhor conselho, que Deus é a verdadeira sabedoria, que Deus é o melhor entendimento e que Ele é a nossa fortaleza, que Ele nos sustenta na verdade, na pedra angular, na rocha, que é Cristo, que é a doutrina de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, posso com nós mesmos. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim, por conta de mim, por conta da sabedoria que eu vos dou. Por mais que muitas das vezes eles até interpretam ela de uma maneira equivocada, deturpam essa sabedoria. Versículo 16: por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. É que eu já disse. 17: e eu amo os que me amam. Olha esse versículo, grifa, esse versículo é muito maravilhoso. Eu amo os que me amam. Deus não ama qualquer um. Eu não falei da questão de ouvir, que se nós não ouvirmos Deus, Deus não nos ouve, porque seria um pecado gravíssimo nós não ouvir Deus, ao ponto de Ele também não nos ouvir, é um toma lá da cá. Da mesma maneira é com relação ao amor. Deus ama só aqueles que o amam. Mas espera aí, a Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que crê nele. Como que aqui Deus diz que ama os que o amam? Mas lá dá a entender que Deus ama a todos, até inclusive aqueles que não lhe amam. Calma. Deus tem melhor afinidade com aquele que Ele ama. Nós vemos Jesus fazendo isso. Jesus tinha mais afinidade com quem? Com João. Tanto que João reclinava no seu peito. Tanto que ele deu instruções para João, para ter o seu livro, o Evangelho de São João. Tanto que João ainda teve mais outras cartas. E foi a João revelado os mistérios do Apocalipse. Essas revelações foram dadas a João. Era o discípulo pelo qual Jesus mais amava. Tinha mais intimidade. Então, para você ter mais intimidade com Deus e Deus ter contigo, é necessária essa reciprocidade, o amor. Agora, não quer dizer que Deus não ame aqueles que não o amam. Ele ama sim. Por isso mesmo é que Ele deu seu Filho unigênito para nos salvar. Paulo fala nisso dizendo: seria justo, razoável você, pessoa, homem e mulher, morrer por alguém que você tem estima, por alguém que seja querido seu, que você ama. Agora, morrer por pessoas pecadoras, por pessoas que você não tem estima, nem querido, ou tem algum afeto por essa pessoa, é pessoa inclusive estranha, que não está no ciclo da sua vivência, é difícil. E foi isso que Jesus fez. Jesus morreu por todos, gentios, judeus, distantes, pertos, negros, brancos, assassinos, bandidos, santos, o que for, para todos. Aquele que aceitou Jesus já tem a salvação. Porque por meio da fé que se salva, fé que tem obras, obviamente que as obras são obras da caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Então está claro. Claro que Deus ama os que o amam. Mas não quer dizer necessariamente que não ama os demais. Ele ama ao ponto de dar perdão, ao ponto de receber de braços abertos, ao ponto naquela parábola que Jesus mesmo disse, do filho pródigo está recebendo o filho de lapidador de braços abertos, estava voltando para casa recebendo ele, com festa, com gozo, com alegria. E assim Deus espera que todos cheguem a Ele, se reconciliem com Ele por meio de Jesus. Esse é o amor de Deus, de fato. Mas que Ele tem mais afinidade com os justos, com os que o amam, isso é verdade. Salomão fala aqui, sabedoria de Salomão.
inspiração do Espírito Santo. E os que de madrugada me buscam me acharão. Uma outra revelação maravilhosa, interessante. Quer dizer que se nós buscarmos a Deus ao meio-dia, buscarmos à tarde, buscarmos de manhã cedo, Deus não nos ouve? É só de madrugada que nós vamos encontrar o Senhor? Não é isso. A questão aqui do Senhor de madrugada é na calada da noite, é no silêncio, é ter mais compaixão, estar mais compenetrado, estar mais sério, com vontade mesmo de encontrar a face do Senhor, assim como teve Moisés de querer ver a face do Senhor. É nesse momento, é nesse horário que a maioria das pessoas estão dormindo, que as pessoas estão descansando, e não há tanto movimento, não há a hora do rush, a grande movimentação dos carros, né? O movimento aí dos automóveis, das motocicletas, do trânsito. Não há nenhuma interferência, distração que venha impedir de estar em comunhão íntima com Deus no momento de oração. É por isso que Deus ouve, Deus gosta daqueles que buscam de madrugada, porque vão lhe achar. Mas isso pode ser interpretado também de um modo metafórico. A Bíblia chega a falar em Salmos 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a Bíblia fala de noite, quando a Bíblia fala de madrugada, pode ser na hora em que nós estamos na tormenta, no sofrimento, no escuro da nossa alma, do nosso intelecto, passando momentos de privações, de tentações, passando momentos de aflições terríveis. É nesse momento que, se nós colocarmos nossos joelhos diante de Deus, dobrar nossos joelhos e se entregar de corpo, alma e espírito a Ele em oração ou em pensamento, nós vamos achar o Senhor, nós vamos ter a sua benevolência, nós vamos ter resposta dos céus. E nesse sentido também, meus caros, muitos só querem buscar o Senhor ou agradecer o Senhor quando está tudo bem, né? E aqueles que têm a tradição católica, que foram criados na católica, eles vão lá, vou pagar uma promessa porque Deus me abençoou, eu vou subir o morro, né? Aqui na cidade nós estamos próximo à primeira santa brasileira, né? Pelo menos considerada, né? A Santa Paulina. Então muitos vão subir o morro da Santa, principalmente na Páscoa, fazer agradecimentos, mas só vão agradecer quando está bem. Eu quero ver e agradecer, eu quero ver orar, eu quero ver buscar na hora do sofrimento. E até, claro, no caso do catolicismo, a maneira equivocada de buscar o Senhor, porque se delega a terceiros a busca do Senhor, como se precisasse de Maria, Marta, se precisasse de Madre Paulina para interceder por Jesus, Jesus interceder por Deus, né? E assim vai, uma escala hierárquica. Não existe isso, acabou-se. Não tem mais intermediário na terra. O único intermediário entre o homem e Deus é Jesus. Por isso que Jesus me disse para pedir tudo ao Pai em nome dele, que Deus daria. Mas muitos estão equivocados e tal. A gente respeita porque são de outra religião, mas à luz da palavra de Deus a gente condena, porque é condenável à luz da palavra do Senhor essa prática. Buscar a Deus diretamente, sem sumo sacerdote, sem padre, sem cura, sem pastor, sem nada. A Deus em nome de Jesus, no momento do sofrimento. Não adianta pagar promessa, é sacrifício de tolo. Cansei uma dádiva, uma benção, uma cura, vou pagar promessa, subiu o morro. Ok, vai lá, pode ser até bom para o seu física, mas, ou até mesmo para sua mente, porque a caminhada produz esses benefícios, ou a corrida. Agora, espiritualmente,
Não adianta, porque você não recebe a presença do Senhor. Para você receber a presença do Senhor, é necessário sinceridade, estar compenetrado, ligado com a sua mente ao trono da graça. E aí sim, você agradece de fato, você pede de fato a bênção. Não só agradece no momento de sofrimento, mas também no momento de não sofrimento, mas também no momento de sofrimento. Não só ora no momento de glória, de maravilha, mas também no momento de tempestade, de borrasca. Nesse sentido, meus caros, vamos chegando ao final dos versículos aqui desse capítulo 8. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça, cara, sabedoria. Quem tem sabedoria tem uma riqueza, uma opulência maravilhosa, e eu diria até que infalível e incorruptível, porque por conta dessa sabedoria que nós temos ou alcançamos a vida eterna. Então, em Deus, que é a própria justiça, que é a própria sabedoria, se encontra muitas riquezas, e riquezas essas duradouras, essa que Jesus disse para nós buscarmos, ajuntarmos tesouros nos céus. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida, claro. 20. Façam andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Quem tem sabedoria, quem está com Deus, está trilhando o caminho da justiça, no meio das veredas dos caminhos do juízo. E por fim, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros, para dar bens permanentes, contínuos, perenes, duradouros, como a vida eterna, a entrada na Nova Jerusalém, como a paz de espírito, a de eterna, que se encerra aqui nesse plano, mas continua no outro plano, noutra vida. E não é necessário, como eu vi recentemente, uma pessoa fez uma tatuagem nas suas costas dizendo aquela frase que está num dos estrofes da música do Rapa, que diz o seguinte: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não é necessário tatuar no nosso corpo essa frase, porque aquele que tem crença, ele crê sem ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A pessoa que tem fé genuína, verdadeira, como um grão de mostarda, pequeninha, que vai crescendo, dando aquela árvore frondosa, bonita, essa pessoa, ela sabe que, estando ao lado do Senhor, tendo fé em Deus, ela vai receber bens duradouros, bens permanentes, vai herdar esses bens e vai ser farta, vai ter preenchida todas as suas lacunas, vão encher os seus tesouros, porque ela ama o Senhor de verdade. E não venha com teologia da prosperidade do jeito que aí está, que se prega. Não venha com esse tipo aqui, porque aqui a prosperidade é outra, e de uma maneira muito diferente do que muitos pregam. Aqui não está pedindo carro, casa, voto, tiso, nada para ter felicidade, para ter paz, para ter prosperidade. Aqui está se pedindo algo espiritual. Dá ouvido à sabedoria, dá ouvido à voz de Deus, não dá ouvido à voz de pastor larápio, à voz de igreja que não tem compromisso com Deus, corrupta, sacrifícios e rituais macabros, ou sacrifícios e rituais humanos que não produzem nenhum efeito, que vai simplesmente servir como um instrumento pelo qual se vai arrecadar muita grana, né? Utilizado por esses sem vergonhas, por esses que não têm temor a Deus. Quando falo esses pastores aí modernos que estão ou que são adeptos das teologias ou da teologia da prosperidade. Existe sim a teologia da prosperidade à luz da palavra de Deus, mas não como se prega. Prosperidade aqui na luz da palavra de Deus é eterna, não é efêmera, passageira dessa vida. Não é só para as coisas que nossos olhos veem. Lembramos
da prosperidade que os olhos de Ló viram. Prosperidade, aquelas campinas maravilhosas do Jordão. Oh, glória, só bênção aqui, só vitória. Vai chorando, geme e chora, né? Já canta até a música do cantor famoso aí do meio gospel, o Nascimento, Matos Nascimento, que também é outra falácia também, que ele canta, que é uma coisa também que às vezes fora do real sentido da Bíblia, que a vitória vai chorando, geme e chora. A vitória vem assim, a vitória vem por chorar, por gemer, por chorar. Você tem que fazer barganha com Deus, você tem que fazer o que manda a sentença, o ditado que diz que quem não chora não mama. É isso que você tem que fazer? Quer vitória? Chorando, geme e chora. Não. Meus caros, a vitória vem por meio de Jesus, já vem por meio de Jesus. Quando você aceita Jesus, você já tem a vitória. Você já tem a vitória da salvação, o triunfo sobre Satanás, se você, claro, permanecer no caminho do Senhor, e a prosperidade que vai vindo a partir do seu esforço. O humilhar-se, o estar diante da presença do Senhor, isso são pré-requisitos para ter bênçãos. Mas isso não justifica os meios, isso não são o que preponderam. Quer dizer que eu quero vitória, eu vou ter vitória na vida conjugal, na vida material, social, na vida espiritual, só vou chorar. É vitória chorando, vai chorando, vai gemendo, geme e chora. Vai só chorando, só fazendo coitadinho, o mimimi, auto-vitimização. É isso que Deus vai me abençoar. Não é. Muito pelo contrário. Você quer vitória? Se entrega de corpo, alma e espírito a Cristo. Quer vitória? Quer bênçãos? Se entrega ao Senhor. Não faça barganha. Não dê de uma criança infantil. Isso não quer dizer que Deus não contempla o seu choro, que Deus não contempla as suas lágrimas, não quer dizer que Deus não contempla as suas queixas. Você pode lançar as suas ansiedades diante do Senhor, de Cristo, ok? Mas o mal está aí em querer, em vender essa ideia, e as pessoas comprar essa ideia de que eu vou alcançar a bênção chorando e gemendo, mas Ana fez isso, já não conseguia nem mais falar, ficava balbuciando, tentando falar as palavras. Aí Eli dizia que ela estava embriagada, bêbada, porque estava no templo orando, querendo a bênção da fertilidade, porque ela era estéril e tal. Outro contexto, meus caros. Outro contexto. Tem muita coisa que é falada, que é propagada aí no meio gospel, cristão, evangélico, protestante, que não está de acordo muito com a Bíblia. A verdadeira prosperidade é Jesus Cristo, que é a ausência de paz, que não é só a ausência de paz, mas que é a felicidade, cura, bênção e salvação somente. A bênção maior, a prosperidade das prosperidades é a vida eterna e nada mais. O que nós vamos passar aqui? Isso aqui é provação, isso aí é permissão de Deus, isso nós temos que enfrentar com fé em nome de Jesus e vencer. Agora nós não podemos pensar. Tem uma outra música do meio gospel que diz assim: irmãos, é só bênção, é só vitória. As bênçãos vão correr atrás de ti. A expressão é essa: as bênçãos vão correr atrás de ti. Falando lá de Deuteronômio 26, 28, fala da bênção e da maldição, enfim. É uma grupo aí famosa, o Samuel, Daniel e Samuel, esquece. E diz que as bênçãos vão correndo atrás de ti. Onde que as bênçãos vão correr atrás de nós, meus caros? Se nós não correr atrás da bênção que é Deus, como é que a gente vai correr atrás? As bênçãos vão correr atrás de nós. Não, eu aceitei a Jesus, a bênção vai correr atrás de mim. Não vai correr atrás de mim, a bênção vai estar comigo. Vai estar na minha frente, vai estar na minha vida. Não vai estar atrás. Já é um erro. O segundo erro é achar que as coisas vão vir para mim e que eu não preciso correr atrás delas. Não preciso de esforço, de emprego nenhum, de ação. Não preciso fazer nada. Isso é um medo engano. É uma música
carnal, ilusória, criada para fazer sucesso, só para isso. Aí tem essas frases de efeito que não tem respaldo bíblico, é brincadeira. Então, bênçãos permanentes, herança nos céus, só para aqueles que ao Filho de Deus. Porque quem ama a Deus aceita o Filho de Deus, reconhece a divindade em Cristo Jesus, que veio para a terra de corpo, alma e espírito, que veio de carne, sangue e osso, que morreu, ressuscitou, ficou 40 dias e 40 noites na terra e subiu à destra de Deus Pai. Quem crê assim será abençoado, há de eterno, e essa bênção ninguém pode tirar. Até a próxima. Dando continuidade e prosseguindo, verso 22 do capítulo 8 de Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Trata-se da sabedoria que foi possuída, foi propriedade peculiar, pertencente a Deus, a Jeová, desde o princípio, desde o início de tudo. Foi desde a eternidade ungida, consagrada, separada para aqueles e aquelas que de fato abraçarem, aceitá-la, para serem sábios, para serem pessoas com sapiência, pessoas equilibradas, ponderadas, pessoas com equilíbrio, para ser sobretudo, obviamente, que sábia na prática. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, quer dizer, antes de Deus fazer o mundo, de separar o mundo em dia e noite, antes de toda a criação, a existência já existia. Aliás, a partir dessa sabedoria, nós dizendo, é que se deu a existência de tudo, foi criado tudo. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. A sabedoria já existia, estava nele, era ele. Quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Ali estava eu quando eu, sabedoria, compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, na construção, na confecção do mundo, a sabedoria estava ali, auxiliando Deus a criar tudo milimetricamente correto, tudo milimetricamente calculado, né? Tudo que há, o firmamento, planetas, as galáxias, com todas as suas minúcias. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, até nos limites feitos, colocados por Deus, para que o mar não tomasse toda a terra, a sabedoria estava ali. Interessante é uma história, um conto, com relação ao mar e a terra, né? Uma pergunta que o mar respondeu para a terra: o que você quer, mar? Ou Deus, né, perguntou para o mar: o que você quer? A terra ou gente? E o mar respondeu que queria gente em vez de terra, porque se ele consumisse toda a terra não existiria mais vida no planeta, né? Seria um planeta totalmente aquático, impossível. Seria o Polo Norte, Polo Sul, com as
calotas polares, com aqueles imensos oceanos de impossibilidade de vida, né? Um lugar inóspito, inabitável. Então, nesse conto fala isso. É óbvio que não é isso, né? Mas aqui os provérbios fala que Deus colocou limite, né? Imagina se o mar comesse toda a terra, né? Ficaria complicado. Então, até nos limites tem sabedoria de Deus, porque tudo tem o seu limite. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então eu estava com ele, a sabedoria estava com ele, e era eu, o conhecimento, a sabedoria, seu aluno. Ver se é isso mesmo que está falando. E era cada dia as suas delícias, seus sabores, seus prazeres, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Versículo 31. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. O caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria, o caminho da ciência, o caminho da bênção de Deus, né? Que é exatamente se submeter à sua vontade, à sua doutrina. E nisso está a sabedoria. Versículo 33. Ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado, ou bem-aventurado, feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cuidando das minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Portanto, aquele que achar sabedoria encontrará a vida e alcançará a benevolência de Deus. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Claro, quem ama a morte ama a loucura, aborrece a vida, aborrece a sabedoria, que é vida. Todo aquele que atentar contra a sabedoria, ele viola não só a própria alma da sabedoria, mas a própria alma dele, ou dela, né? Seja mulher ou homem. Então, meus caros, é necessário nós atentarmos para a sabedoria que provém de Deus. Sabedoria é essa que enriquece, que abençoa e que prospera grandemente a nossa vida. Olha que maravilhoso é esse ensinamento. Que maravilhosa é essa mensagem que nos revela que antes de tudo existir, a sabedoria já existia. Por meio dela é que nós estamos aqui. Se não fosse ela, não teria razão de Deus criar nós, porque tudo tem um propósito. Por mais que possa ser absurdo para muitos, mas tem um propósito divino de Deus para as nossas vidas. Para nós recebermos a bênção necessária se submetêssemos sábios. Do contrário, realmente receberemos aquilo que é desagradável, que levará, nos conduzirá à morte, e à segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Que Deus nos ilumine e faça pensar nesse sentido, para que nós tenhamos bênção, sejamos sábios para desfrutar das benevolências do Senhor aqui nessa vida e na vida eterna. Paz e graça seja com todos e até a próxima edição
do momento da pregação, onde abordaremos o capítulo 9 de Provérbios.